Gênesis capítulo 45 e o versículo 5, e ainda gostaria de observar o capítulo 49 e os versículos 23 e 24. Dá para a gente ler do versículo 1, porque é interessante. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Versículo 8 ainda diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. No capítulo 49, versículo 22 diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e o aborreceram ou perseguiram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Amém. Deus é um Deus conservador. Deus é um Deus de preservação. A conclusão que nós chegamos quando observamos tantos detalhes da Escritura é que Deus se preocupa tanto em preservar como em conservar. Lá a lição do companheiro que fez a leitura do texto bíblico, me parece que na versão dele está preservar, não é isso? Na corrigida está conservar. A gente não vai pegar essas diferenças de traduções, porque o que vale é o sentido original do hebraico, que é o texto em que foi escrito o Antigo Testamento. Então, não cabe a nós aplicarmos as regras da língua portuguesa, porque se fôssemos fazê-lo, você vai perceber que na língua portuguesa, conservar e preservar são sinônimos, mas não é a mesma coisa. A ideia de preservar é manter algo com suas características sem intervenção de nenhum elemento externo. Já conservar tem a ver com acrescentar elementos, como sardinha em conserva. Aquele óleo é que mantém ela por muito tempo. O mesmo princípio era o princípio utilizado no embalsamamento, onde se aplicavam especiarias para evitar o processo de putrefação, dessa forma mantendo os corpos. E os egípcios, por sinal, eram especialistas nisso, porque até hoje nós encontramos múmias em excelente estado de preservação, não obstante a quantidade de anos que se passaram. Mas, passando de lado dessas considerações, quando nós observamos para Deus, para a sua forma de agir, nós vemos que Deus é um Deus de preservação, Deus é um Deus de conservação, mas Deus também exige que haja essa preocupação de nossa parte. Tem coisas que Deus preserva, mas tem coisas que nós devemos preservar. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 5,
versículo 22. Eu sei que hoje não se trata de um estudo bíblico, mas é só para a gente fundamentar essa ideia inicial, né? Essa introdução. Acho que é 2 Timóteo, não, perdão, 1 Timóteo. Na parte B, Paulo diz a Timóteo assim: conserva-te a ti mesmo puro. Existem ações que nós fazemos, que nós praticamos, visando a preservação ou a conservação de quem está ao nosso redor. Existem práticas que, para que sejam preservadas, dependem da nossa postura. Por exemplo, manter ou conservar o modelo da sã doutrina é algo que a gente sabe que está no coração de Deus, porque foi estabelecido na sua palavra. Mas se aqueles que fazem uso da palavra de Deus não atentarem para isso, e nesse aspecto Deus quer que nós sejamos seus parceiros, porque Deus quer que o modelo das palavras, né, a sã doutrina, ela não sofra alteração. Você sabe que a doutrina bíblica, ela é universal, atemporal e imutável. Deus é um Deus que orienta que a sã doutrina seja conservada, e essa conservação depende de nós. E por que eu estou falando isso como introdução? Porque parece, pastor, que a gente está num estudo de obreiros. Não, é porque vocês são a geração futura. Se Jesus não voltar nos próximos 30 anos, a igreja, a responsabilidade de liderar a igreja vai estar sobre a geração mais jovem, né? Eu estou falando aqui para as futuras esposas de obreiros, para futuros obreiros, missionários. E o que acontece? Eu entendo, gente, que a trajetória da igreja, e eu entendo claramente que a gente está no fim por alguns detalhes. Quem conhece a parábola dos trabalhadores da última hora e conhece a história do cristianismo, a história da igreja, vai perceber que os trabalhadores que foram chamados no início foram os que mais trabalharam, os que mais ralaram, os que mais arrancaram tocos. Depois são agregados novos trabalhadores. E por último são chamados os trabalhadores da última hora, que trabalharam bem pouco, comparados aos que vieram primeiro. Mas na hora de receber o salário, a Bíblia diz que o Senhor pagou todo mundo igual. E os que trabalharam mais acharam aquilo injusto. E o Senhor da parábola diz: o dinheiro é meu, o que eu acertei com você eu não paguei, eu estou cumprindo o que eu acertei. Então o dinheiro é meu, eu pago a eles o que eu quiser pagar. Por muito tempo eu li essa parábola e pensava: mas o pior é que o pessoal que ficou chateado está certo mesmo, porque a pessoa chamada no finalzinho, na trajetória, né, final, o dia está terminando e recebeu o salário igual. Aí eu entendi o porquê disso. Porque os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, não é nenhuma novidade que eles sofreram mais do que nós. Foram submetidos a aflições muito mais do que nós. Pagaram um preço altíssimo. Eu ainda conheci pastores que chegaram a caminhar 14 quilômetros para dirigir um culto, para dar ceia. Eu conheci pastores que desmaiaram de fome, porque estavam passando necessidade, indo dirigir culto. E antes de apagar, ele disse: Senhor, me socorre. E ele tombou sem forças, de fome, e ouviu o Senhor dizendo: estou mandando um exército para te socorrer. Daqui a pouco, quando ele olha, um exército de tanajura aparece do lado dele. Ele começa a comer tanajura até recobrar a força. A nossa igreja tem histórias assim. Ainda temos vivos homens que passaram por isso. Ninguém, gente, não precisa vir nenhum profeta para dizer: você não amarra nem o chinelo, de que eu sei disso. Isso aí, né, é muito fácil. Eu olho para a história dos meus avós, eu sei que antigamente era muito mais difícil. Mas por quê que o Senhor dessa obra vai recompensar os trabalhadores da última hora igual? Sabe por quê? Porque quem foi chamado por último, é mais ou menos você comparar como que os primeiros trabalhadores foram aqueles que rasgaram estradas,
colocaram trilhos, construíram a locomotiva com muito pouco recurso, e ao longo de anos de esforço, de sofrimento, de abnegação, entregaram para a geração atual estradas, ferrovias, locomotivas prontas, com os vagões todos prontos, tudo funcionando. A gente só tem que colocar lenha e manter a locomotiva andando. Agora tem um detalhe: se quem está hoje à frente da locomotiva não tiver cuidado e fizer o trem sair dos trilhos, todo o trabalho que foi feito ao longo de 100 e poucos anos, nós podemos arruinar. Quem está entendendo diz amém. Então, Deus é um Deus que nos convoca a conservar, a preservar. Olhe, você lê a última carta que Paulo escreve para Timóteo, preocupado com o futuro da igreja, porque o trabalho dele já bateu a meta dele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, daqui para frente agora é só receber a minha coroa. Maravilha, só que eu estou preocupado com a igreja. E é por isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas, você recebeu, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem a outros. Ou seja, e esse legado, esse trabalho vai passando de geração em geração. E se nós, porque, gente, escute, o quadro escatológico dos últimos dias da igreja revelam que os últimos dias da igreja não serão nada fáceis. Diferente do que a gente ouve em muitos lugares, de que nos últimos dias vai haver um grande avivamento. Isso é conversa, gente. O que Jesus deixa claro, olha o que Jesus fala dos últimos dias: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus fala, por exemplo, da parábola da viuvinha lá, né, sofrida lá, que ficava insistindo com o juiz, né? Jesus aplica a parábola e ainda faz ainda acrescenta uma declaração dizendo: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? A Bíblia diz que os últimos dias serão conhecidos como o tempo de Noé, que foi um tempo de extrema corrupção. A Bíblia fala que os últimos dias serão conhecidos como os dias de Sodoma e Gomorra, de extrema baixeza moral. E, gente, se os últimos dias fossem um tempo de um avivamento desse, que está todo mundo pegando fogo, qual seria a necessidade da igreja estar tão preocupada em vigiar? A vigilância é justamente porque será um período de distrações, será um período de muitos desapercebidos. Pastor, o senhor não crê em avivamento? Eu creio, mas eu creio na visão bíblica. Porque quando eu olho para o Antigo Testamento e eu encontro referências que apontam para a igreja, eu vejo dois homens. Um é Enoque, que foi arrebatado, é um símbolo de uma igreja que a Bíblia revela que é possível andar com Deus em um mundo de corrupção. Mas perceba que Enoque não era a maioria, era um só. E Elias é um símbolo da igreja que vai ser arrebatada. E o que Elias revela? Elias revela que todo Israel, na sua maioria absoluta, estava com o coração dividido entre Deus e Baal. Tanto que Elias disse: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Agora, nos dias de Elias, onde a maioria estava inclinada, estava com o coração dividido, você tinha ali um grupo, 7.000 que não se prostraram diante de Baal, mas não era a maioria não, era um grupo fiel e estava escondido. E você tem um Elias que vai peitar aquele sistema corrupto de Acabe e Jezabel. Para esse Elias, você vai ver um céu aberto e o fogo descendo sobre ele. Avivamento para os últimos dias, que eu creio, é esse. O cristianismo moderno, o cristianismo desses, né, que estão nas redes sociais, servindo de chacota, né, servindo de zombaria, onde muita gente acha que isso é pentecostalismo. Isso não é pentecostalismo, isso é palhaçada. Agora, a igreja genuína, que guarda essa palavra, que conserva, que mantém, que diz: eu sei de quem eu aprendi e eu permaneço naquilo que eu tenho aprendido. Para esse povo nunca vai faltar um altar consertado, um céu aberto e fogo para cair sobre ele. Quem está entendendo diz amém. É nesse avivamento que eu creio.
Então Deus é um Deus que Ele se revela como alguém que é conservador. Deus é um Deus que quer que nós nos conservemos, como Paulo disse a Timóteo, né? Conserva-te a ti mesmo, né? Porque você já viu gente que parece que a santidade dele depende do outro, né? Eu já vi uma vez alguém dizendo assim: ai pastor, eu vou me mudar para um lugar e lá parece que a igreja não é tão dinâmica, a liderança, o povo é meio parado e tal. Sim, agora tu está dependendo, né, de quem está liderando para tu assumir a tua identidade diante de Deus. Se alguém não quer, mas tu quer. Se alguém não quer, mas eu quero. Eu tenho que me conservar, porque eu sei o que Deus espera de mim. Você já parou para prestar atenção que um dos maiores símbolos da igreja fala de preservação? A gente está acostumado a falar dele só como tempero, né? Sal. Porque sal tem inúmeras características, né? A beleza do sal é a humildade, né? Porque ele tempera, ele dá sabor, mas ninguém vê, né? Ele fala de humildade. É bonito, né? Um crente humilde, né? Não faz questão de aparecer, não faz questão de estar em destaque. Agora, se ele não tiver, todo mundo sente a falta dele. Sal fala de tempero, mas sal fala também de preservação. Que as irmãs aqui sabem do que eu estou falando. Geladeira pifou e eu tenho uma carne lá que eu não quero que apodreça. O que é que eu faço com ela? Vou salgar, porque o sal impede o processo de decomposição, né? O sal não deixa apodrecer. Por que a gente é chamado sal da terra? Sabe por quê? Porque esse mundo está podre, mas não se decompôs completamente, porque ainda tem sal aqui. Mas no dia que Deus tirar o sal da terra, esse mundo entra em colapso, apodrece de vez. Aleluia. Acho que alguém já ouviu isso aqui de Deus, né? Deus já falou com você isso alguma vez, quando disse assim: eu te levantei como coluna no meio dos teus. Não é só apenas pelo fato de você sustentar. É porque a ideia de coluna é que enquanto a coluna está lá, existe segurança, se mantém de pé. A mesma coisa é o sal. Se Deus tira o sal de lá, nessa hora, apodrece tudo, se acaba tudo. Mas tu está lá como coluna e tu está lá como sal para preservar quem está ao teu redor. Tem tanta mulher sofrida aqui me ouvindo. Mas é sobre isso que eu quero falar. Como me preservar, pastor? Como conservar a minha vida, minha integridade? Me manter de tal maneira que mesmo que os anos passem, quando Deus me encontre daqui a 13 anos, 10 anos, 20 anos, Ele possa contar comigo mais adiante, da mesma forma como Ele pode contar comigo hoje. Que a ideia de preservação é essa. Por exemplo, Deus faz uma promessa para mim hoje. E passam-se, 10, 20 anos. Daqui a 20 anos, essa promessa não se cumpre. Por quê? Porque eu não me preservei. A gente tem exemplos na Bíblia disso. Por exemplo, o rei Saul, né? Você sabe que existem promessas que são condicionais. É diferente dos decretos, daquilo que Deus determina, que na verdade as coisas que Deus determina de maneira incondicional são muito poucas. Muito poucas. A maioria das promessas são condicionais. Deus disse a Saul que se Saul andasse certinho, como diz no Nordeste, né? Cortasse certinho, fizesse tudo direitinho, não faltaria sucessor para ele no trono. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Saul é: se tu andar direitinho, Saul, se tu fizer a coisa certinha, eu tanto cumpro na sua vida como cumpro na vida dos teus. Gente, Saul foi cheio do Espírito Santo. Saul
profetizou. Saul foi mudado em um novo homem. Criou-se até um ditado popular em Israel dizendo: agora está Saul entre os profetas. Isso se tornou um dito popular. O problema é que Saul não tinha constância, não se preservou. O que é que aconteceu? Começou desrespeitando a autoridade constituída por Deus. Deus dava uma ordem, ele fazia do jeito dele. E curiosamente, escute isso aqui, a gente está falando de preservação. Porque tem gente que acha que para se preservar é só evitar os erros gravíssimos. Cuidado, que tem muita coisa que é gravíssima que o povo está achando que não é nada demais. Eu sempre falo isso quando tenho essa oportunidade. Nem precisa ser teólogo ou doutor em divindade, PhD na Bíblia. Qualquer leitor com mínimo de compreensão, ele entende isso. Até as crianças. Se você comparar os pecados de Davi com os pecados de Saul, quais foram os pecados mais escandalosos? O de Davi. Por que Davi é restaurado e Saul não? Porque Davi pecou contra a santidade. Saul pecou contra a autoridade. Sabe onde foi que a base espiritual de Saul começou a ruir? Com coisas aparentemente simples. Faça desse jeito. Aí Saul dizia: não, vou fazer do meu jeito. Nem parece ser uma coisa tão grave, né? Deus havia dado uma palavra centenas de anos antes, dizendo: vou riscar de debaixo do céu o nome, a memória de Amaleque, porque Amaleque foi um inimigo cruel. E Deus diz: agora eu vou cumprir isso, e vai ser através de Saul. E manda Saul para exercer um juízo divino sobre os amalequitas. Quando chega lá, Saul poupou o rei Agag, porque aquilo era um ato de soberba, era para demonstrar: poder da vida e da morte está na minha mão. Poupou os animais, mulheres e crianças, e veio, né? Fizeram até um corinho outro dia, né? Ouço o boi mugindo, ouço a ovelha berrando, tem algo escondido e eu não estou me agradando, né? Era Saul. Quando encontra com Samuel, Saul, que zoada é essa aí? Aí Saul dizendo: não, foi o povo, porque o povo achou que era uma boa ideia nós trazermos os animais para oferecermos em sacrifício ao Senhor. Veja, tentando disfarçar a rebeldia com um ato de adoração. A gente pega os bichos e sacrifica ao Senhor. Aí Samuel diz assim: ô Saul, e tu acha mesmo que Deus está tão preocupado em sacrifício? Tu acha que Deus está mais preocupado em que se ofereça sacrifício a Ele do que em que se obedeça à voz dEle? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Atender a Deus é mais importante do que a gordura dos holocaustos. E aí Samuel diz: porque rebelião, Saul, é como pecado de feitiçaria. Ou seja, olhe para mim, Saul tinha grandes promessas, sim ou não? Tinha. Mas Saul não se preservou. Quer ver outro exemplo fantástico? Sansão. Sansão tinha promessas extraordinárias, mas Sansão era irresponsável. Sansão brincava com as coisas de Deus. Sansão, e eu já vi isso acontecer muito, né? A pessoa brinca com as coisas santas, brinca com o pecado, por quê? Mas quando eu estou no culto, eu ainda falo língua estranha, né? Eu ainda sinto que Deus está comigo. Aí acha que línguas estranhas, ou porque ele faz alguma coisa e a igreja sente, acha que isso é símbolo da aprovação de Deus. Gente, Sansão estava vencendo guerra, quebrando princípios da palavra, porque ele confundiu a longanimidade de Deus com a aprovação de Deus, e são coisas diferentes. Deus dá corda para ver se a pessoa cria vergonha, volta pelo caminho, se humilha, se arrepende e pede para ser restaurada, mas não quer. Deus vai dando corda, lá na frente ele puxa a tua corda e tu termina como palhaço no território do inimigo, que foi o que aconteceu com Sansão. Nazireu não toca em defunto. Você já começa a ver quebra de princípio quando ele quer conhecer uma moça
E o pai diz assim: mas meu filho, não tem moça no meio do seu povo, mas eu quero essa porque agrada os meus olhos. Nem respeita o pai e é de atitude carnal. Ah, mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia para não perder. Mas Sansão não cumpriu o propósito que Deus havia determinado para ele. Por quê? Porque não se preservou. E diga-se de passagem, gente, já viu que tem pessoas que Deus coloca numa condição totalmente favorável. A pessoa tem todos os elementos necessários para viver o que Deus determinou para ela, mas ela não está nem aí. E às vezes eu sou às vezes eu acho que eu sou sincero demais, né? Às vezes eu digo assim, que às vezes me incomoda quando alguém diz assim: pastor, ore por esse jovem, é o único crente na casa dele. O pai é traficante, a mãe é alcoólatra, é uma luta, ore por... Não, eu vou orar porque como eu tenho que orar por todo crente. Mas deixa eu falar uma coisa, às vezes, esses rapazes e essas moças que nascem e crescem num contexto de dor, de aflição, de sofrimento, são mais crentes do que alguns jovens que eu conheço, que está cercado de santo, mas ele não quer nada com as coisas de Deus. Gente, isso é uma questão de convicção. Pessoa pode estar cercada de anjo, cercada de homem e de mulher de Deus. Se ele não tem vergonha na cara e quer pecar, ele peca e vive uma vida irregular. E a pessoa pode estar cercada de quem não presta, mas se ele coloca um propósito no coração, ele pode ser como Daniel, está longe do templo, longe da família, longe do sacerdote, no auge, né, do multiculturalismo da Babilônia, comendo a comida Masterchef da época, tudo favorecendo. Ele podia dizer: aqui meu pai não me vê, aqui o pastor não me vê, aqui ninguém me conhece, aqui vamos aproveitar. Mas não, eu sei que tem um Deus no céu e Ele está me vendo, e eu coloco aqui o propósito de ser fiel a Ele, de não me contaminar. Então, no fim das contas, gente, é uma escolha. Eu conheci gente ao longo dessa curtinha caminhada que eu tenho, que eu olhava assim, eu dizia assim: meu Deus, por que eu não nasci num contexto assim? Teria sido tão mais fácil. Mas não questione Deus sobre isso, porque às vezes são as experiências do ambiente onde nós fomos formados, aleluia, que preparou você para ser o instrumento que Deus quer usar hoje. Alguém perguntou uma vez: o que foi que ele motivou a estudar a Bíblia? Eu digo: meu pai ficava oprimindo a gente em casa, fazendo pergunta. Minha mãe, na simplicidade dela, às vezes não sabia responder. E meu pai fazia pergunta de todo tipo de filosofia, de todo tipo de religião oriental. O que você imaginasse de material de filosofias esotéricas, religiões orientais, meu pai tinha e lia quase tudo. Ele lia um pouquinho de tudo e vinha perguntar. Então eu comecei a ler a Bíblia, não era porque eu achava bonito pregar, ainda que eu acho, né? Mas eu comecei porque eu tinha que ter resposta para o meu pai. Porque senão a gente ficava envergonhado. E eu dizia: Senhor, me ajuda, venha cá, me ajude. Foi difícil? Foi. Mas olha o resultado do que aconteceu lá atrás. Mas escute isso aqui, porque escute, preste atenção. Às vezes, quem está ao seu redor não está preocupado em se preservar. Mas Deus quer preservar tanto você como quem está ao seu redor.
Mas pastor, mas quem está do meu lado não quer nada com a vida. Bom, se não quer nada com a vida, então vai ter que ser você o instrumento. Ou seja, você vai ter que se cuidar em preservar a si própria e se manter fiel para que através de você eu preserve os teus. Agora, para isso, gente, por favor, guarde isso aqui. Se existe uma área da nossa vida que a gente tem que não apenas cuidar, guardar, a gente na verdade tem que blindar, é a área das emoções. É o campo das emoções. Eu penso que hoje um dos campos de batalha onde Satanás mais tem investido é nas emoções dos crentes. Nunca se falou tanto em crises de ansiedade, em problemas de baixa autoestima, em pessoas inseguras, pessoas com medo do futuro, ansiosas, como nós, já se chama isso de mal do século. Nunca se viram tantos crentes recorrendo às terapias como nós estamos vendo hoje. E o senhor está dizendo que é pecado? Não, não estou dizendo que é pecado. Eu acho que o problema é quando a gente substitui o que é para ser tratado com a palavra, com o evangelho, por terapias. Porque lá em Santa Cruz a gente tem uma irmã que ela é psicóloga, eu gosto da sinceridade dela, quando ela trata algumas pessoas, ela diz, olha, o teu caso é para o pastor, procura o pastor. Mas precisamos entender que se Deus quer preservar pessoas através de nós, uma das coisas que Deus vai fazer é nos moer na fornalha do sofrimento. Alguém disse uma vez que Deus muitas vezes permite que um só seja extremamente ferido para curar as feridas de muitos que estão ao redor. E vou tentar aqui de maneira relâmpago exemplificar isso na vida de José. José já nasce num ambiente emocional totalmente desordenado. Porque você sabe, Jacó tinha Raquel, Leia e as concubinas. E o que acontece? Havia ali um ambiente de disputa. Cada uma que queria gerar filho para ganhar a aprovação e a aceitação de Jacó. Então já tem um ambiente de disputa. Agora imagine esses meninos nascendo, sabendo que a mãe dele é adversária da mãe do outro irmão dele. E o que é pior, das mulheres que Jacó teve, o amor da vida dele era Raquel, a que não podia gerar, por isso que ela usa das concubinas para poder dar filhos a Jacó. E o que acontece? Raquel finalmente engravida de José. Então, José era o xodó de Raquel? Não. José era o xodó de Jacó. Por quê? Porque era filho do amor da vida dele. E aí o que acontece? Você vai perceber que os irmãos de José, antes dele aparecer assim no cenário do Antigo Testamento, preste atenção, os irmãos de José são a família, a casa de José era uma casa totalmente desordenada. Jacó já demonstra ser um pai meio irresponsável, porque liberou, Diná para chega numa cidade, uma cidade nova, que ele não conhecia ninguém, já dá um grau de liberdade para a filha dele sair e passear com as meninas da terra. No primeiro passeio que ela dá, o filho do rei olha para ela, se encanta com ela, só que não sabia os princípios da família dela, foi logo forçando um contato íntimo e ela acabou sendo violentada. Só que o rapaz se apaixonou por ela e conversou com o pai dele, vamos falar com a família dela para a gente fazer uma aliança, eles casam com as nossas filhas, nós casamos com as dele, e aí fica tudo certo. Mas Deus não tem negócio com mistura. E quando fizeram a proposta para Jacó, os filhos dele estavam lá ouvindo, atentos, estavam tudo envenenado, só que eles, tá certo,
estamos de acordo, vai dar tudo certo, vai ser lindo. Agora a gente exige uma condição, para que a gente possa firmar essa aliança, né, e está todo mundo junto e misturado, vocês vão ter que se submeter ao mesmo pacto que nós. Eu quero que todos os homens daqui da terra sejam submetidos à circuncisão. E sabe que a circuncisão é uma microcirurgia. 2 dos filhos de Jacó esperaram no 3º dia, quando os homens estavam no auge das dores, entraram na cidade, assassinaram todos os homens. Esses eram os irmãos de José. A casa de José era uma casa conhecida com a história de Diná, uma menina que foi estuprada, e 2 irmãos dela que foram os homicidas, que exterminaram todos os homens daquela terra. Jacó põe a mão na cabeça, diz assim: agora todo mundo vai me odiar. Aí é quando Jacó desperta para levantar um altar, levar o povo para Betel, fazer uma limpeza na casa dele. Mas nesse ambiente de desordem, isso aqui é muito interessante, gente. Nesse ambiente de bagunça, né, Jacó tem um pouquinho de alegria, porque José nasceu. E aí, com pouco tempo depois, Raquel engravida de novo de Benjamim. A glória a Deus só foi até a hora do parto, porque na hora que ela foi ter o bebê, brincadeira, né? Ela expressou Benoni, que nem eram as mulheres que colocavam o nome nos filhos, né? Ali pareceu mais um desabafo de Raquel com relação ao fato de estar perdendo a vida por causa daquele filho, que quando ela diz Benoni, ela está declarando: filho da minha dor. Aí disseram: Benoni não, Benjamim. E Raquel morre, é sepultada, e agora eles chegam no Egito. Por que eu estou falando? Esse é o ambiente onde José nasceu. Pouco tempo com a mãe, um ambiente de hostilidades, as diferentes concubinas competindo entre si. Esse espírito de competição é transmitido para os filhos, porque os filhos de Jacó odiavam José. Eu, às vezes, sou inclinado a acreditar, eu não gosto muito de colocar a culpa em Jacó, dizendo que ele talvez demonstrou preferência demais para José. Eu penso que, na verdade, talvez Jacó tentou compensar para José a ausência da mãe que ele perdeu na infância. Outra coisa é que José demonstra ser um filho bom, um filho amoroso, um filho que não tem segredo com o pai, porque tudo que acontecia na casa ele fazia ciente o pai dele, Jacó. E Jacó já vê em José: esse menino é de confiança, então vá ver como é que estão seus irmãos, me traga um relatório. Nesse intervalo, Deus começa a falar com José através dos sonhos. Você conhece a história. A Bíblia diz que seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Você já imaginou? Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Por exemplo, às vezes, né, você convive com uma pessoa, tipo uma irmã, uma tia, né, uma pessoa que às vezes entra no período da TPM, a mulher fica extremamente sensível, facilmente se irrita. Você suporta alguns dias, depois volta ao normal, porque senão ninguém aguenta. É assim ou não é? Agora você imagina conviver num ambiente onde todos os teus irmãos só falam contigo com grosseria, só fala contigo te diminuindo, só fala contigo te colocando para baixo. Como é que você se sentiria? Mas a gente percebe que aquilo não muda a essência de José. Por que eu estou falando isso, gente? Olha aqui para mim, principalmente vocês, meus queridos jovens. Hoje, o grande desafio dessa geração é o seguinte: tem que me tratar muito bem, viu? Porque, olha, pastor, se eu não gostar da dirigente, eu não formo mais. Se eu não gostar do dirigente da congregação, eu não vou mais para o culto. Se eu não vou muito com a cara do pastor, lá na esquina está abrindo uma igreja nova, tal, e o pastor tem uma abordagem diferente, e tal. As pessoas estão procurando um ambiente sempre de conforto, sempre de bem-estar, para justificarem a sua permanência
na presença de Deus. Mas a gente aprende com José que aquilo que nós somos não pode depender de quem está ao nosso lado. A nossa convicção é fundamentada naquilo que Deus diz ao meu respeito. Eu sei o que Deus tem comigo. E eu sei que por causa do que Deus tem comigo, eu sei como eu tenho que andar, eu sei como eu tenho que agir, e eu sei que tipo de sentimento não pode entrar aqui. Porque quem se preserva para ser instrumento de cura nas mãos de Deus, não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter o coração travado para perdoar, não pode ter raiz de amargura. Porque já viu uma pessoa que tem raiz de amargura? Ele fala mal de todo mundo, critica todo mundo e contamina quem está ao redor. Mas tu não vê José fazer isso. Vou correr. Quando José vai chegar, acho bonito isso, esse texto, né? José está procurando os irmãos dele. Aí ele encontra um homem no campo. Aí vai perguntar. Só que José, eu estou procurando aí uns rapazes assim, assim, assim. Mas José, quando ele fala, ele diz assim: eu estou procurando meus irmãos. Mas tem homicida lá, tem gente ruim, mas são meus irmãos. Eu quero meus irmãos. Eu estou indo em busca dos meus irmãos. Quando você escutar essa história, eu fui embora porque a igreja não tem amor. Mentira, mentiroso. Porque quem ama, não dê. É a mesma coisa, escuta aqui. É a mesma coisa de eu dizer assim: eu estou deixando minha esposa e meus filhos porque eles não me amam mais. Não, se eu estou deixando, sou eu que não amo mais eles. Porque quem ama está perto. Quem ama não se afasta. Quem ama não se isola. Pastor, mas a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Mas a Bíblia nunca, escute isso, nunca esqueça isso. A Bíblia nunca vai dizer para mim e para você: espere o amor dos seus irmãos, ou cobre ser amado pelos seus. A Bíblia não manda isso em canto nenhum. Não. Se você não quiser me amar, não posso fazer nada. Entendeu? Porque tem crente, os antigos vão lembrar, né, daquele dinossaurozinho, o baby, né? Precisa me amar, precisa me amar. Não, na igreja não é assim não. Jesus diz que todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Então, se ninguém quiser me amar, problema seu. Agora, eu tenho que amar, porque diante de Deus eu vou responder é por aqueles a quem eu amei. Simples assim. Oh, glória. Eu estou procurando meus irmãos. Lá vem um bichinho. Era um adolescente ainda, 17 anos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, gente com menos da metade do dízimo do que José sofreu. Ela disse não para mim, eu vou me cortar. Ele não me quer, pastor, eu não quero mais sair de casa, eu vou me suicidar. Pelo amor de Deus, gente. Você pelo menos tem seus irmãos, seus componentes, seus amigos. O texto subentende que Benjamim era bem novinho, não tinha nem tempo para estar ouvindo José. Eu estou atrás dos meus irmãos. Lá vem ele. Aí os irmãos, quem vem lá? O sonhador mor. A estrelinha, o que se acha que vai governar sobre nós. Aí ali Satanás encontra espaço na mente dos irmãos de José, porque eles começam a tramar: vamos matar, bora matar. Tem um Judá. Sabe que o nome Judá quer dizer louvor? Judá, aquele de onde deviam sair as palavras de adoração, de edificação
Judá é o que abre a boca e dizer: peraí, matar? Não vai ganhar nada matando ele, não. É mais lucrativo vender. Vamos vender. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele ainda diz assim, apesar de tudo, e ele também é nosso sangue, não seja a nossa mão contra ele. Mas isso não foi um ato de misericórdia, não. Porque entre morrer e ser vendido como escravo, na maioria das vezes, era melhor morrer. Porque, principalmente no caso de José. Porque o texto não fala abertamente, mas subentende-se que José era um rapaz bonito. Era um rapaz de porte atraente, tanto que a mulher de Potifar ficou doida por ele. Só que os escravos, quando eram expostos nas praças, eles eram expostos, gente, da maneira mais humilhante, mais degradante. E muitas vezes, quem comprava o escravo fazia o que quisesse com o escravo. Por exemplo, se o dono do escravo fosse uma pessoa que tivesse prazer em fazer os outros sofrer, né? O sádico. E olhe, se a gente fosse observar certas anomalias comportamentais, todo tipo de desgraça que poderia acontecer com José. Mata não, vende. E ele é vendido. E vai para um mercado de escravos. Isso não está na Bíblia, mas penso eu que Satanás olhava para José dizendo: agora eu encontro o que eu preciso para destruir a vida dele, porque depois disso ele vai odiar os irmãos dele. Mas Satanás não consegue identificar nenhuma evidência de ódio, de mágoa, de rancor. Não. Ao contrário, se Satanás olhasse para José, ele diria: não posso fazer nada, porque até o patrão dele já percebeu que o Senhor está com ele. Gente, quando até o ímpio percebe, esse escravo é diferente, não vai ser mais um escravo não, eu vou botar ele para ser o administrador da minha casa, porque tudo que ele coloca a mão prospera. É claro, quem guarda o coração, quem não tem espaço para mágoa, para rancor, sempre vai ser um instrumento para Deus usar na terra. Você aí conhece a história, a mulher de Potifar se levanta, persegue ele. Duas coisas acontecem, né? Na primeira vez, quando seus irmãos o lançaram, né, no buraco e mataram um animal para simular a morte de José, eles, o que é que eles fizeram? Arrancaram a túnica de José, né? Colocaram sangue e levaram para o pai dele. Quando as coisas estão melhorando na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, e ele é crente, e quem é crente não brinca com o pecado, não flerta com o pecado. Ele quer se preservar, para se preservar o que é que ele faz? Ele corre e deixa a túnica na mão dela. Tiraram a túnica de José a primeira vez com uma mentira. Tiraram a túnica de José a segunda vez com uma calúnia. E José poderia pensar: já não basta o que eu passei com meus irmãos, agora aqui eu sou caluniado. José era o crente que poderia dizer: oh Deus, tu não está vendo isso não? Às vezes eu me deparo com crentes que só porque ele começou a fazer as coisas um pouquinho mais certo, tipo, pastor, depois que eu comecei a orar e ler a Bíblia, parece que o inferno se levantou. É claro que vai se levantar, bonitinho, é lógico que vai se levantar. Agora você não vai ver José dizendo: Senhor, quanto mais eu me esforço para ser fiel, mais guerra. Não, foi parar no cárcere. No cárcere, Deus abençoa ele. Ele interpreta 2 sonhos, você conhece a história. Conforme ele interpretou, aconteceu. E aí ele chega para o copeiro, que vai voltar para a posição, e diz assim: homem, eu estou aqui injustamente.
Mas agora que tu vai voltar lá, a estar frente a frente lá com o chefe, dá uma palavra por mim, diz a ele lá que eu estou aqui injustamente, copeiro fechou, chegou lá, esqueceu de José, mais 2 anos no cárcere. E José poderia pensar, meu irmão, por que Deus me usa dessa forma, me dá esses dons aí de interpretar sonho, quando eu penso que essa ação de Deus é que vai me tirar daqui, vai me promover, o homem lá esqueceu de mim. Quem é chamado sofre. Tem propósitos que são tão profundos que se a gente não passa certos processos, fica incompleto. E Deus não faz nada incompleto. Agora eu tenho uma palavra para alguém aqui, falta bem pouquinho para Deus concluir isso aí. Um poucochinho de tempo. E esse teu cativeiro vai virar, mas toma o cálice todo, porque tem que acontecer, porque é muito grande o que Deus vai fazer através de ti, pelos teus. Eu sinto Deus aqui, gente. Não se espante, não é que às vezes Jesus trabalha assim, na brisa suave. Não adianta eu gritar muito aqui, se você não entender o que você precisa entender. Era como se Deus estivesse dizendo, se o copeiro dá uma palavra por ti, José, tu vai acreditar a tua vitória ao copeiro. Mas quem vai fazer na tua vida sou eu. Quem vai criar uma situação para mudar a tua história sou eu. Você não vê José revoltado com Deus. Você não vê José dizendo, não quero mais sonhar, não quero mais ter revelação de nada, não quero, não. Agora é Deus que vai fazer. Aí Deus vai lá no faraó. E o faraó fica doidinho, se aperreia. Aí o copeiro está lá no contexto. Eita, lembrei agora. Chefe, tem um rapaz lá na prisão. Olha, Deus é na vida dele. Chame ele lá. Você conhece a história. José é colocado à posição de governador e agora Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nas emoções. Porque, gente, José é um tipo, é uma representação do Salvador. E a Bíblia diz acerca de quem segue a Jesus: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Quem anda após Jesus não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter raiz de amargura. Pode não. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não importa, não importa. Tu pode pegar tuas feridas, teus traumas e tomar 2 decisões. Tu pode se colocar no lugar de vítima e ser uma eterna coitadinha para justificar tuas insatisfações, que na verdade as tuas insatisfações são um reflexo da tua dificuldade de aceitar o que aconteceu, porque você não queria que acontecesse, e vai ser uma pessoa eternamente problemática, reclamando de tudo. Ou você pode pegar todas essas experiências ruins. Tem coisas que tu não queria que acontecesse. Tem males que você não queria que chegassem até você. Tem alguém que deveria ter cuidado de você, não cuidou como deveria. E existem lacunas, existem carências, existem feridas abertas até hoje. E às vezes a gente pergunta, onde era que tu estava, Deus? Por que tu permitiu isso acontecer? Deus estava no mesmo lugar que Ele sempre esteve quando fizeram todo tipo de atrocidade com o filho dele. Então não fale como se você fosse a última sobrevivente da guerra diante de Deus, porque Deus sabe o que é dor. Deus viu o que fizeram com o filho dele. Agora tu tem a opção de pegar tuas marcas, tuas feridas e dizer, isso aqui foi o preço que eu paguei para aprender a perdoar, a socorrer.
E tu pode recorrer ao psicólogo Jesus, que não vai fazer regressão. Não. Não vai vasculhar tua infância. Ele é mais simples, ele é mais direto. Ele vem com o bálsamo de Gileade e diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Porventura não sabereis. O que é que ele está dizendo? Eu vou trazer à luz, todos verão algo novo que eu vou fazer através de ti. Mas para isso, sepulta esse teu passado, essa história de dor. Os irmãos de José vão lá comprar mantimento. Não vão todos. Ele segura as emoções, se contém. Me conta aí a história de vocês, como é? Não, tem assim, tem um irmão menor e tal. Nosso pai está vivo. Não, vocês são espias. Não, tá bom. Aí, eu quero confirmar, estou resumindo aqui, estou correndo. Quero confirmar essa informação. Vocês vão lá e vão trazer o irmão menor, que eu quero ver se isso é verdade mesmo. Aí, olha quem fala. Lá atrás, Deus é Deus, gente, não brinque com Deus não. Deus pesa as palavras. Lá atrás, foi Judá quem disse: vamos matar não, vamos vender. Agora Deus coloca Judá na mão de José. Aí Judá diz assim: faça isso não. Nosso pai está velho. Ele perdeu um filho. E se eu chegar lá e disser que é para o caçula descer para o Egito, ele não vai suportar. Ele vai descer à sepultura com dor. Tanto que a epígrafe diz: a humilde súplica de Judá. E José poderia olhar para Judá como quem diz: as pedras se encontram. O mundo não dá volta, Judá. Capota. Onde tu está agora? Mas José tem um coração preservado. José conservou suas emoções em Deus. Vou me vingar não. Ah, crente, prossegue. Tem crente caminhando, olhando para trás, olhando para o que fizeram com ele, para o que disseram. Tem crente se preocupando: um dia eu vou atingir uma posição de destaque para mostrar a alguém. Faça isso não. Isso não é para você não. Quando Deus quer calar alguém, Ele é quem faz. A gente só se coloca na disposição dele. Simulou aquela condição. Você conhece a história. Resumindo, lá vem Jacó. Sabe o que é curioso? Estou terminando. Quando José foi vendido para o Egito, escute isso aqui. José tinha 17 anos. José fica 13 anos fora. Ele tem 30, né? Quando assume como governador. Sabe o que é curioso? O pai dele, Jacó, era um patriarca. E Deus tinha uma linha direta para falar com os patriarcas. Deus passou 13 anos em silêncio. Deus deixou Jacó acreditar na mentira de que José estava morto. Aí agora disseram: pai, Zé está vivo. Jacó, eu preciso de uma confirmação. Aí Deus rompe o silêncio de mais de uma década para dizer: Jacó, tenha medo de descer para o Egito não. Zé está lá. E eu te digo mais: Ele vai colocar a mão dele sobre os teus olhos. Sabe o que é que Deus estava dizendo ali? Jacó, quando tu morrer, José vai estar ao teu lado.
pode ir. Jacó vai, encontra o filho do grande amor da vida dele. A Bíblia diz que eles se abraçam, agarrados no pescoço um do outro, e choram por um longo tempo. José diz assim: vou te apresentar a Faraó. Avisei a Faraó que minha família vem para cá. Faraó quer conhecer Jacó. Deus é Deus, gente. Aleluia. Jacó pergunta: qual é a tua idade? Quantos são os dias dos anos da tua vida? No capítulo 47, versículo 9, Jacó responde: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, que não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Em outras palavras, Faraó pergunta: qual é a tua idade? Aí Jacó diz: tenho 130 anos. E para Jacó, na concepção, estou terminando, mas deixa eu concluir isso aqui. Na concepção de Jacó, ele achava que ia morrer aos 130 anos, porque ele já resume a história dele dizendo: poucos e maus são os dias dos anos das minhas peregrinações, não chegou ao tempo da vida dos meus pais. José saiu de casa com quantos anos? Quantos anos? 17. Jacó chegou no Egito com quantos anos? 130. Deus ainda é Deus de restituição. Os melhores anos da vida, isso aqui tem o endereço certo. Os melhores anos da vida de Jacó foram aqueles 17 anos que José estava lá com ele, com a túnica que ele tinha feito. Mas no melhor, José foi arrancado, o prazer dos seus dias foi tirado, e Jacó achava que nunca mais seria feliz de novo, mas só achava. Não foram 17 anos que tu conviveu com José? Jacó, eu vou te dar mais 17 anos junto dele aqui no Egito. A Bíblia diz que quando Jacó morreu, ele estava com 147 anos. Mas escute, eu quero fechar com isso aqui. Quando José disse a seus irmãos que foi para a preservação da vida que Deus havia enviado ele, Deus falou isso no encontro. Estava recente. Escute. 17 anos depois, escute isso aqui, porque aqui Deus não trata só com as emoções de José, Deus trata também com os irmãos dele. 17 anos depois, quando Jacó morreu, porque Jacó morreu com 147 anos, quando Jacó morreu, desenterrou-se uma insegurança. Os irmãos de José pensavam: rapaz, ele não fez nada com a gente porque pai estava vivo, pastor. Ele não ia se vingar pai estando vivo. Agora que pai morreu, agora a gente está atolado. Eles não perceberam que Deus já havia tratado as emoções de José. E Deus deu elementos visíveis para demonstrar isso. Porque quando José está no Egito, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E o nome Manassés significa: Deus me fez esquecer. Mas vê que contradição. Você chama o pirraio, Deus me fez esquecer. Cada vez que o nome Manassés era dito, Deus me fez esquecer. Qual é a lógica? Deus te fez esquecer o quê? Tem gente que pensa que perdoar é esquecer, apagar da memória. Não. Perdoar é você lembrar o que te fizeram, mas isso não exercer influência em você. Aconteceu, mas Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Não faz diferença. Depois de Manassés ele tem Efraim. Deus me fez enlarguecer, próspero.
Porque depois que Deus cura as emoções da gente, a mão dele se estende para nos abençoar. É um processo longo, mas dá certo. 17 anos depois, os irmãos de José estão pensando, ele agora vai acabar com a gente. Não é difícil José falar isso no capítulo 45, 5 do tema de vocês. Mas no capítulo 50, quase 20 anos depois, ele reafirma que José tem um coração curado. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. José percebeu isso. Seus irmãos estavam prostrados com medo. Aí José responde, versículo 19: tenham medo não, porventura eu estou no lugar de Deus? Olha a visão de José. Aqui eu termino de verdade. Não perca isso aqui não. Olha a visão de José. Lembre-se do que eu te falei, que o que vai fazer a diferença na preservação das nossas emoções é a visão que nós temos acerca das experiências ruins, da dor e do sofrimento. Olha a visão de José acerca da sua dor, da sua trajetória. Ele diz: vocês, versículo 20, vocês bem intentaram o mal contra mim. Eu sei que a intenção de vocês foi ruim, mas Deus tornou o mal em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Se José morde a isca e diz: vocês quiseram fazer o mal, agora pois eu vou devolver. Não, gente, a visão de José é: vocês fizeram o mal contra mim, mas quando Deus está com a gente, até o mal que fazem contra a gente é instrumento na mão de Deus para nos abençoar. Vocês fizeram o mal, mas Deus transforma o mal em bem. E olha aqui, está todo mundo vivo, está todo mundo saudável. É por isso que tu não pode amargar teu coração. Eu sei que eu estourei o tempo, se alguém precisar eu vou entender, mas com a permissão do pastor, fique de pé, porque eu quero fazer uma oração aqui. Antiodore para sobre Neleria seremenentri otocanana mando relere para sobre. Hoje eu não quero orar pelas enfermidades do teu corpo, não. Hoje eu quero orar por enfermidades na tua alma, por feridas na tua alma. E Deus me fala algo aqui nessa noite. Alguns reflexos de dores no teu corpo são reflexos de problemas na tua alma. Mas Deus hoje vai curar, vai curar a alma de crente aqui, porque o propósito que Ele tem contigo é mais além, vai além da tua vida, envolve quem está ao teu redor, envolve quem vem depois de ti. O negócio de Deus é com a tua família. Tem coisas, gente, eu ia falar para alguém, mas eu me incluo. Tem coisas que a gente vive hoje que é resultado de promessa que Deus fez para a avó da gente. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, deixa o Espírito de Deus tomar tuas emoções agora, dar um passeio contigo no passado, te levar nas tuas recordações a uma experiência tão triste, tão terrível. Mas nessa noite Ele faz isso para dizer: hoje eu curo a tua alma. Hoje eu preencho os espaços, as lacunas do teu coração. Teu pai não estava.
Teu pai não estava quando tu precisou. Faltou um abraço. Mas nesta noite o teu pai abraça a tua alma e te diz: tu és um ramo frutífero. Te flecharam, te odiaram, te aborreceram e quiseram acabar com a tua história, mas nesta noite eu fortaleço os teus braços para continuar pelejando as minhas guerras. Abre a boca. Se tu tem glória, libera glória para o teu pai. Se tu tem aleluia, abre a boca da aleluia. Se tu está sendo visitado pelo Espírito de Deus, recebe renovo, recebe renovo, alegria, neriore pralari di overghi cantiofá. Tu és amada, antiolorebácia, neremintriodora prova. Tu és amado. Ah, como alguém te rejeitou. Anantrio sobra, mas com cordas de amor eu te atraí a minha presença. Nanhodora provalar de sobre murgiafá. Antio celerigia hai de quementrio ridio tocantio sobre a louvia fá. O Senhor diz a alguém aqui nessa noite: tu és a minha princesa, a menina dos meus olhos. Não mendiga o amor de ninguém, porque o amor pleno que tu precisas, tu encontras em mim.